Ok, boa noite. Vamos para mais uma transmissão de uma aula, né? Estou transmitindo aqui da universidade para os alunos que estão em casa ou no seu trabalho também, né? Então, bora lá. Hoje a gente vai continuar com o mesmo processo da aula passada. São exercícios que a gente vai fazer e aí a gente vai pausando e gravando, tá? Bora para a abertura, depois eu vou lá para o roteiro para a gente pensar os exercícios. É isso aí. A abertura. Opa, demorou um pouquinho, mas estou aqui. Então beleza, bora pausar e achar o exercício. Ok, então a gente decidiu continuar então a aula passada e a gente vai fazer então aqui o exercício 4D. Dois ângulos consecutivos quaisquer em um paralelogramo são suplementares. Então bora lá para essa solução. Tá? Fiz um desenho aqui do paralelogramo aqui, ó. Tá, ok? Com os elementos que a gente já tinha dos outros itens desse exercício. Então, que elementos que são? São as certas congruências de triângulo, congruências de lados, tá? E aí eu comecei da seguinte forma: vou mostrar que o ângulo A é suplementar com o ângulo B. Então eu fiz o seguinte, né? Primeiro eu vou fazer a conta, né, decompor o ângulo B em dois triângulos conforme o postulado 10, né, postulado da adição de ângulos, que está aqui, ó. Tá? Conforme o postulado 10 da adição de ângulo, esse ângulo B ele é essa parte roxinha e essa parte laranja. Tá? A parte laranja, né, seria o ângulo ABD. Então aqui, ó, ABD. E a parte roxinha seria o ângulo DBC. Tá aqui a parte roxinha. Então, pelo postulado da adição de ângulos, essa soma se verifica. Aí a gente tem o seguinte: o item A diz que a gente tem uma congruência do triângulo ABD com o triângulo BCD. Ok? Esse é o item 4, o 4A, que esse é o exercício 4, o item A fala isso, né? Sendo assim, esse ângulo DBC, esse o ângulo roxinho, tá? Ele é congruente ao ADB, né? Ao ADB. Eu também poderia falar que ele é alterno interno, né, pela diagonal, tá vendo? Lados paralelos, diagonal, alterno interno. Também poderia concluir essa congruência por ele ser alterno interno, tá? Mas é equivalente, porque você usa o fato de ser alternos internos para realmente dar essa congruência. Mas enfim, né, de uma forma ou de outra, né, ou da congruência dos triângulos pela diagonal ou dos alternos internos, você tem que esses ângulos são congruentes. Então, de forma que a medida do B é a medida do laranjinha, né, com o outro roxinho, né, em vez de ser com o DBC, é com ADB, né? Mas o que aconteceu aqui, né? Você está agora no triângulo ABD. Tá? Eu estou no triângulo ABD. A soma do roxinho com o laranjinha, né, é 180 menos o A, porque a soma dos três é 180, está num triângulo, né, é o teorema 7. Ó. A soma dos ângulos de um triângulo dá 180. Então eu tenho o laranjinha com o roxinho, né, quanto que vale? Vale 180 menos o A. 180 menos o A pelo teorema 7. Então, usando essa equação aqui, passando a medida do A para cá, eu vou ficar com medida do A mais medida do B é 180. Isso significa que eles são suplementares. E aí o exercício está resolvido. Ok? Vamos para o pause agora. Vou pausar aqui com o touchpad. Opa!
Estamos de volta então. Aqui é o seguinte, a gente está com o exercício 6A, deixa eu ir lá no programinha, aqui 6A. 6A, eu vou achar ele aqui, ó. Quem que é o 6A? 6. Dado um quadrilátero em que ambos os pares de lados opostos são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então a minha hipótese para esse exercício é que eu tenho um quadrilátero A, B, C, D, pares de lados opostos congruentes. Então esse AB, tá, congruente ao DC e o AD congruente ao BC. Então a hipótese é azul aqui, os 2 a 2 congruentes. Ok. Aí eu tracei a diagonal DB. Tá aqui a reta. Então tenho a reta AB, tenho a reta DC e tenho essa reta DB. O que aconteceu aqui? Esse triângulo ABD, né, ele é congruente ao DBC pelo lado. Aqui, ó. Esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e a diagonal é congruente a ela mesma. Então eu já consegui a congruência, a congruência desses dois triângulos, tá? Então esse triângulo é congruente a esse, pelo lado, tá? Ok. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que este ângulo roxinho aqui, ó, roxinho, olha, vai dar o daltônico total, tadinho. Esse ângulo aqui verde, que é o ABD, né, ele é congruente a esse ângulo aqui. Como que você achou isso, professor? Olha, repara aqui, esse ângulo B aqui, ele é o cruzamento do 2 tracinho com 3 tracinho, tá? E aqui o correspondente dele é o D. 2 tracinho com 3 tracinho. Então esses ângulos são congruentes, tá certo? Pela congruência do triângulo. Então esse ângulo é congruente a esse, tá? O que acontece? Então repara que a diagonal DB, ela é uma transversal das retas AB e DC, tá? Ela é uma transversal. Então ela é uma transversal com alternos internos congruentes. O teorema 4 diz pra gente que se você tem uma transversal com alternos internos congruentes, as retas são paralelas. Então a reta AB é paralela à reta DC, tá? Por outro lado, a reta DB, né, também é uma transversal para a reta BC e para a reta AD. Ela também é uma transversal para essas duas retas. E também produz alternos internos congruentes. Tá? Também produz alternos... não, peraí. É alterno interno dessas duas? Não é. Né? Assim, do jeito que tá, não é, mas vai ser, né? Qual é o alterno interno dela? Aqui, ó. Vai ser, vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um alterno interno dessa transversal. E esse é o outro alterno interno dessa transversal. Eu estava usando a mesma reta para transversalizar, mas não deu certo. Eu estava achando que esses mesmos ângulos seriam congruentes. Mas enfim, não tem problema. Então vamos mudar um pouquinho esse argumento. Então esse DB, tá, é uma transversal, ok, do AD com BC e produz esses ângulos azulzinhos bem brilhantes, né? Mas repara uma coisa, que esse ângulo azulzinho brilhante aqui de baixo, esse aqui, ó, ele é o cruzamento do 3 tracinho com 1 tracinho. Então ele é congruente ao 3 tracinho com 1 tracinho. Então esses são congruentes. De novo, o que está acontecendo? Alternos internos congruentes. Então, por esse motivo, o AD é paralelo ao BC. Dá para aproveitar
essa redação aqui, observemos que DB também é uma transversal de AD e BC, tá certo? E produz alternos internos congruentes. No caso aqui, ela produz esses ângulos aqui, ó, o CBD, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o CBD, ai meu site, peraí, o CBD, né? No caso aqui, ó, é o CBD congruente com o BDA, com o BDA. São congruentes por conta daquela congruência de triângulos que a gente chegou lá do lado. E aí a conclusão também é que o AD é BC. Dessa forma, a gente encerra a questão, porque o ABCD é um quadrilátero com lados opostos paralelos, ou seja, é o que a gente chama de paralelogramo. Deixa eu ver se tem alguma observação ali, eu acho que nenhuma, ok. Bora lá, então aqui a gente está gravando essa solução, né? Isso. Vou dar um pause para a gente passar para as outras, os outros itens, na verdade. Dá um pausezinho. Bom, então vamos para o próximo item. O próximo item é o 6b. Se dois lados de um quadrilátero são paralelos e congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Para começo de conversa, a gente já chegou a concluir que esses lados paralelos não podem ser consecutivos, né? Porque se são consecutivos nunca serão paralelos, então são lados opostos do quadrilátero. Então bora lá para o quadrilátero. Cadê aqui no... aqui, ó. Bora lá. Então vamos para o 6b. Aqui, ó. Então vou supor então que eu tenho um quadrilátero ABCD, onde o AB é paralelo ao DC, AB paralelo a DC, e AB congruente a DC, AB congruente a DC. Então essa é a minha hipótese. Eu só tenho isso aqui, paralelos e congruentes, tá? Ok. Pelo teorema 5, a diagonal DB, né, é uma transversal de paralelas, ou seja, produz alternos internos congruentes. Os alternos internos são ABD e BDC. Então, como eles são congruentes, eu tenho ABD congruente a BDC, tá aqui, ó. Porque eles são alternos internos de uma paralela que corta de uma transversal que corta paralelas. É o teorema 5. Então eu tenho a congruência desses dois ângulos, né? E aí o que eu tenho então? Eu tenho pelo lado, ângulo, lado, né? Lado, ângulo, lado, uma congruência. Na verdade, assim, ó, lado, ângulo, lado e lado, ângulo, lado. Então, esses triângulos, o ABD e o BDC, são congruentes. E, como tal, os seus respectivos lados têm que ser congruentes. Ou seja, em particular, o lado oposto a esse ângulo com verdinho com tracinho, que é o AD, ele tem que ser congruente ao lado oposto do ângulo com o tracinho, que é o BC. Então, o AD é congruente ao BC. Né? Da congruência do triângulo, eu tenho essa congruência. O que aconteceu? Esse quadrilátero virou um quadrilátero com lados opostos congruentes. O item 6A me diz que um quadrilátero dessa natureza é um paralelogramo. Tá? E aí a gente tem estabelecida a caracterização por essa propriedade. Se tem lados paralelos e congruentes, então necessariamente é um paralelogramo. Parar aqui e dar uma analisada no próximo item do exercício. Ok, estamos de volta então para resolver o 6C. O 6C fala assim: todo quadrilátero cujas diagonais se bisseccionam é um paralelogramo. Esse que é o 6C, né?
A gente está vendo ali o 6C ali, só o 6C. Mas assim, para ficar completinho mesmo, eu vou voltar lá no enunciado. Ó. Se as diagonais de um quadrilátero se bisseccionam, então o quadrilátero é um paralelogramo. Eu tive que ir até o roteiro 1 para lembrar o que significa que dois segmentos se bisseccionam, né? É quando eles se cortam no ponto médio, tá ok? Então eu chamei esse ponto médio M, né? É o ponto médio da bissecção, médio da bissecção, tá? Então ele é o ponto médio tanto do tanto do AC quanto do DB, mas eu não vou nem usar isso. O que eu vou usar é o seguinte, né? Como M é o ponto médio, então o MB, então MB, né? Ele é congruente ao MD, né? E o AM é congruente ao MC, tá? Porque pelo fato de ser ponto médio. E aí eu tenho o seguinte, esse ângulo AMB, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, o DMC são OPV, opostos pelo vértice, tá? Então eles são congruentes. Então o AMB é congruente ao DMC. Da mesma forma, você vai argumentar que o BMC, né, analogamente, BMC congruente ao AMD. Ok? Ok. Só que agora você tem o que? Você tem o MB, né? Você tem o triângulo AMB, tá? O triângulo AMB congruente ao DMC pelo lado ângulo-lado, tá? Temos então pelo lado ângulo-lado que triângulo ABM congruente ao triângulo DMC e que o triângulo CMB congruente ao triângulo DMA. Ok. Então ele tem a congruência desses triângulos. Agora, a consequência é o seguinte: como o ABM é congruente ao DMC, eu tenho que o AB é congruente ao DC. Então, AB congruente ao DC. Tá ok, ó? AB congruente ao DC, porque é o lado, né? É o lado oposto desse ângulo aqui, então corresponde, tá? E o CB, né? O CB também é congruente ao AD, né? Porque é o lado aqui, ó, de frente pro ângulo verdinho aqui, né? A correspondência dessas congruências vão me dar que esse é congruente a esse é congruente a esse, então o terceiro lado também é congruente. Portanto, ABCD é um quadrilátero de lados opostos
opostos congruentes. Do 6A segue que ABCD é um paralelogramo. E a demonstração está encerrada. Ok, vou dar um pause aqui. Tem que pausar com o touchpad. Ok, então a nossa aula para por aqui, né? Deu o horário e a gente encerra as atividades da aula de hoje. Uma boa noite e até a próxima. A vinheta vai encerrar a aula.